Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu quero falar de uma pessoa muito importante na música evangélica. Esse LP aqui, ó. Um Dia, Jairinho. Aqui é o encarte, ó, aí a foto do Jairinho aí, ó, tocando violão. O encarte. E aqui ele aqui numa janela, vou ler o que está escrito aqui, ó. Um dia, tudo parecia ter chegado ao fim, todos os meus planos caíram por terra. Meus sonhos todos desabaram. Vi então uma janela se abrir mostrando um novo caminho para a vida. Três pontinhos, Jesus. Né? Muito interessante, Jairinho. Alguém que acrescentou muito à nossa música. Né? E eu tenho o privilégio, o prazer de ter esse disco aqui, que foi o único disco solo lançado pelo Jairinho. Esse disco foi lançado em 1980. Em 79, eles lançaram esse disco aqui, ó, que é o Ouvi Dizer, que tem músicas belíssimas como Calmo, Sereno e Tranquilo, Jesus Provou, Autor da Minha Fé, mas esse nós vamos falar num outro vídeo. Né? Em 1979 saiu o Ouvi Dizer, em 80 saiu então o disco Um Dia, carreira solo aí de Jairinho, as músicas todas compostas por ele, exceto Deus Cuidará de Ti, que é a música tradicional do cantor cristão, se não me engano, ou da harpa cristã. E o resto das canções são todas do Jairinho. O Jairinho nasceu no dia 1º de outubro de 1952, em São Paulo. E faleceu também em São Paulo, perto de Atibaia, no dia 14 de abril de 1981. Né? Um acidente automobilístico. Ele, a esposa e o seu filho André, ainda bebê, foram vitimados por esse acontecimento triste na história da música cristã. Né? Esse álbum é de 1980, como eu já falei, a extensão vocal de Jairinho era tenor. Esse acidente abalou muito, né? Aconteceu em Atibaia, abalou muito o nosso meio, né? Porque um cantor, um artista muito promissor, ele era compositor, ele era instrumentista, arranjador, multi-instrumentista, arranjador, produtor musical, e nos deixou assim muito cedo, né? Ele estudou no Instituto Bíblico Palavra da Vida. Foi ali que ele conheceu o Paulo César da Silva, que nós conhecemos hoje, o pastor Paulo, que é o pastor, que é o cantor e o diretor do grupo Logos. Né? O Paulo César da Silva fazia parte do grupo Elo e estudaram juntos no Palavra da Vida. Foi ali que ele conheceu o Jairinho. Eles formaram o grupo Elo juntamente com a Nilma, esposa do Paulo César, e a Inaê, que era a esposa do Dick Torrance, que era um americano missionário que veio por Palavra da Vida. Então eles formaram esse grupo e lançaram alguns discos, eu vou trazer aqui também no canal, mas em 80 o Jairinho lançou o seu disco solo. Né? Data do seu falecimento eu já falei, faleceram junto com Jairinho a esposa Hélia e o filho mais novo, ainda bebê, chamado André. Ficaram, né, ainda aos cuidados dos avós paternos os outros dois filhos do casal, o Jairo, que tinha o mesmo nome, né, e a Melissa. Eles foram cuidados pelos avós após o falecimento de Jairinho e da esposa Hélia. Esse disco aqui é um disco fantástico. Ele traz 8 faixas. Foi Grande Amor, que é uma música romântica que o Jairinho fez, inclusive para a esposa. Inclusive, ele cantou essa música no casamento dele. Jesus olhou para mim, se hoje eu canto ao teu lado, um dia, que é uma poesia lindíssima que dá título ao disco. Deus cuidará de ti, que é a música tradicional, Nos Montes, e Sublime Amor. Esse disco, eles têm as guitarras de Oscar, Guto e Reginaldo, violões
e Ovation de 12 cordas por Jairinho. Ele mesmo tocou, né? O baixo, quem tocou foi o Beto, o Jairinho também algumas faixas, o teclado foi o Ronaldo, bateria também o Ronaldo e o Jairo, e o Tim. Teve trompa também, que o Ronaldo tocou percussão também, e o Jairinho fez os arranjos de base, junto com o Guto, arranjos de cordas e metais, foi feito pelo Dick Torrance, que era exatamente esse missionário que veio dos Estados Unidos por Palavra da Vida. Ele é que fez os arranjos de cordas e metais desse disco do Jairinho. Esse disco foi produzido pelo Almir Naogin e pelo próprio Jairinho, gravado nos estúdios Imaginação e Guidon, que são estúdios lá de São Paulo. E é isso, né? É um trabalho belíssimo aí e nos deixou tão cedo, né? O Jairinho, eu mostro aqui novamente para vocês, ó, essa foto aqui, olha, que mostra aí, ó, o Jairinho aí tocando violão. E aqui a capa da frente do LP, né? Capa de trás. E é isso, nos deixou tão cedo, um grande talento da nossa música cristã, né? Vamos falar ainda de Jairinho mais para frente um pouco, juntamente quando formos falar dos discos do Grupo Elo, né? O primeiro disco do Grupo Elo é o Calmo, Sereno e Tranquilo, voz e violão, em algumas faixas tem um baixo, uma outra coisa, cantados pelo Jairinho e pelo Paulo César, né? Esse disco, Calmo, Sereno e Tranquilo, que foi o primeiro disco do Elo. Vieram outros discos também, o Nova Jerusalém, o Ouvi Dizer, tem o Nova Canção, né? Discos do Grupo Elo, que foi um grupo que foi interrompido justamente pelo motivo do falecimento do Jairinho, seu líder, né? E aí, já em 82, o Jairinho ele faleceu em abril de 1981. Já em 1982, já saiu o disco Caminhos, que já era o primeiro disco do grupo Logos, que foi o grupo que surgiu depois do grupo Elo, ou seja, 2 membros do grupo Elo que ficaram, né, o Paulo César da Silva e a Nilma Soares, sua esposa, formaram o grupo Logos, que é um grupo que está aí na estrada até hoje com uma extensão gigantesca de músicas lindíssimas. Nós vamos trazer aqui também no canal. Então, foi isso. Falei desse disco aqui, histórico, desse disco fantástico, né? Aí, ó, tem o selo do... Ó, vou pegar de perto para vocês verem. Olha lá, tem o selo do Elo, que era a editora deles, né? A editora Elo. Eles lançavam os trabalhos deles pela própria editora deles, né? Elo Produções Musicais. Então, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Acesse lá as redes sociais, lá, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação, dê like, ajude a gente aí para que esse vídeo chegue ao alcance de outras pessoas, pois a intenção nossa, ao gravarmos esses vídeos, é para que o povo possa conhecer um pouco mais da nossa música, da música cristã do nosso querido Brasil. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.